TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana muita arte, cultura, música e, é claro, o melhor da boa mesa para você. E hoje a nossa viagem gastronômica vai até a Hungria, antigo Império Austro-Húngaro, ali aquela região onde se confunde Áustria, Alemanha, Polônia, né? Se concentra numa região, num vale, né? Que os romanos conquistaram há muitos séculos atrás e foram povoando, né? E tem influências mouras, tem influência dos gregos, então é um misto aí de cultura. Do Império Bizantino também, então muita coisa da Alemanha, da cultura germânica se confunde nesta região. E nós vamos falar de um prato que era de origem camponesa, de origem simples, do pessoal que trabalhava no campo, principalmente os pastores que cuidavam das ovelhas e do gado. E esses pastores, então, eles levavam para o campo um tripé de ferro, onde eles cozinhavam ali a carne do mesmo gado que eles cuidavam, uma carne picadinha, um guisado, que é mundialmente famoso, quase que um estrogonofe. E o nome deste prato tem a ver com o nome deste tripé de ferro que eles usavam então para cozinhar. Um tripé com a panelinha pendurada ali no meio. Esse tripé se chamava goulash e este é o nome do prato principal do nosso Ateliê do Sabor de hoje. Vamos fazer um goulash, que, como eu falei, é quase que um estrogonofe, mas de origem húngara. E para acompanhar o goulash, um prato que também está presente na Hungria, na Áustria, na Alemanha, que é o Spätzle. É uma massinha, né, bem miudinha, cozida na água e que serve de um ótimo acompanhamento, muito tradicional na Hungria, para ser comido junto com o goulash. Então, goulash e spätzle são as receitas do Ateliê do Sabor de hoje, que eu vou apresentar para vocês agora os ingredientes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Pro spätzle, em primeiro lugar, vamos falar desta receita que vai um ovo, 200 gramas de farinha de trigo, 100 ml de água e um pouquinho aqui, essa manteiga não é toda para o spätzle, a gente vai usar uma colher de sopa de manteiga, tá? Para então esta quantidade de ingredientes. Um ovo, 200 gramas de farinha, 100 ml de água e uma colher de sopa de manteiga. Estes então os ingredientes para o spätzle. Para o goulash, nós vamos precisar principalmente aqui da carne de gado. Então eu tenho 500 gramas de alcatra cortada em pedaços pequenos, em cubos pequenos, não muito miudinhos, também não muito grandes, tá? Cubinhos de alcatra, que você pode usar patinho, coxão mole, até mesmo filé mignon, tá? Pode-se usar qualquer variedade de carne. Às vezes na Hungria também era feito com carne de porco ou até mesmo carne de vitelo, tá bom? 500 gramas de carne. Eu tenho aqui 2 cebolas grandes picadas, tá? Você pode usar quase que a mesma quantidade de carne e de cebola, tá? Então, carne, cebola picadinha.
Um dos principais ingredientes do nosso goulash, que é este pozinho vermelho, que é um pozinho de pimentão. Ele tem nas opções doce ou picante, que é a páprica. Então, eu tenho uma colher de sopa de páprica picante. Tenho também uma folhinha de louro. Ah, gente, e aqui, olha, eu vou usar no tempero do meu spätzle ainda, que eu esqueci de falar para vocês, um pouquinho de noz moscada, tá? A gente vai ralar um pouquinho de noz moscada para dar um saborzinho especial, um tempero que é tradicionalmente usado no spätzle. Nós vamos precisar ainda de um copo de vinho branco seco, tá? 200 ml de vinho branco seco e uma caixinha de creme de leite. Então, estes são os ingredientes do nosso goulash. Eu vou levar eles ali para a cozinha e em seguida a gente começa a preparar essas duas receitas do Ateliê do Sabor de hoje. Mas enquanto isso, vocês já deem uma olhadinha um pouco da arte e da cultura húngara. Bom, pessoal, vamos começar então o preparo das nossas receitas de hoje, começando pelo spätzle. Eu tenho aqui então o meu ovo dentro deste recipiente, tá? Nós vamos precisar de um bowl, uma baciazinha, alguma coisa para vocês poderem fazer a massinha. Neste ovo a gente vai misturar então a água, meio copo, 100 ml de água. Sal, uma boa pitadinha de sal. Vamos ralar a nossa noz moscada. Aqui a gente não precisa economizar. Feito! Feito isso, gente, a gente vai misturar e vamos incorporar a manteiga que eu dei uma derretida nela. Tá? Aquela colher de sopa de manteiga que eu falei para vocês, derretida. E agora a farinha de trigo. Essa massinha, gente, é uma massinha mole, tá? E ela é feita de diversas maneiras para ser cozida. Algumas pessoas gostam de pegar um ralador como este, aliás, que não fosse fechado, que fosse apenas aberto, tá? E colocar então a massinha aqui por cima e espalhando ela com uma faquinha, onde iam cair gotas dentro da água quente. Outras pessoas gostam de pegar uma escumadeira, colocar então ali em cima também um pouco de massa e apertar para que caiam essas gotinhas, pingos de massa dentro da água. Alguns ainda colocam um pouco de massa sobre uma tabuinha e com a faca vão tirando assim tirinhas de massa e deixando então cair dentro da água. Eu vou mostrar uma maneira para vocês
que também é bem fácil de fazer, e a gente vai fazer com um saco de confeitar, ou um saquinho plástico, tá? Onde a gente vai fazer um furinho embaixo e vai espremer, e com a tesoura a gente vai cortando para que caiam pedacinhos de massa dentro da água. Olha aqui, gente, a massa então ela é mole, tá bom? Olha aí a textura dela, ela ficou uma massa lisinha, bem misturadinha. E a gente vai precisar apenas de uma panela com água fervendo para cozinhar então o nosso Spätzle. Mas eu tenho que fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente cozinha o Spätzle e eu mostro para vocês o preparo do Gulasch, as duas receitas da Hungria do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, cozinhando comida típica húngara, Gulasch e Spätzle. Vamos começar agora o preparo do nosso Gulasch. Para isso, gente, nós vamos então, a primeira coisa, dar uma fritadinha na nossa carne, tá? Com manteiga. Então eu tenho aqui uma frigideira aquecendo. Eu vou pôr um pouco de manteiga. E a gente vai pôr então a carne, deixa só derreter a manteiga aqui toda. E a gente vai pôr a carne para fritar. Eu vou dar uma baixadinha no fogo só para não queimar a nossa manteiga. A gente pode temperar já com um pouquinho de sal. Vamos dar uma mexidinha aqui. E a gente já entra agora com a cebola. A cebola precisa também ser bem fritinha. Então a gente já coloca ela junto com a carne. Vocês estão vendo que aqui do lado eu já coloquei uma panela com água para aquecer. A gente vai precisar de água fervendo para fazer o nosso Spätzle. Como cozinhar uma massa, tá, pessoal? Água quente, só que ao invés de a gente colocar a massa dentro da água, a gente vai colocando ela aos pouquinhos, fazendo pequenas bolinhas ou tirinhas, tá? Que é isso que caracteriza então o Spätzle. Dando sequência nos temperos aqui, a gente vai pôr a folhinha de louro e a nossa páprica. Como eu falei para vocês, existe a páprica doce e a páprica picante. O ideal é vocês utilizarem meio a meio. Um pouquinho de páprica doce e um pouquinho de páprica picante. Porque a páprica picante, ela é bastante picante mesmo. E de repente, então, para o seu paladar, talvez possa ficar
demasiadamente picante. Vocês podem ver que ela já dá uma coloração marronzinha. Algumas são um pouco mais avermelhadas, outras são um pouco mais escuras, tá? Mas então, pozinho feito a partir de um tipo de pimenta. Eu vou deixar aqui cozinhar um pouquinho mais, para essa minha cebola quase derreter. Enquanto isso, vocês podem dar mais uma olhadinha na arte e na cultura da Hungria. Deem uma olhada e em seguida eu mostro como é que vai ficar o goulash para vocês. Bom, pessoal, olha aí, continua nosso goulash cozinhando. E agora a próxima etapa é entrar com o vinho branco seco. Eu falei para vocês que era quase um estrogonofe. Vocês estão vendo que realmente é uma receita que se assemelha bastante. A gente precisa agora esperar evaporar um pouco esse vinho. Isso vai cozinhar mais alguns minutinhos. E daí, por fim, a gente coloca o nosso creme de leite. A água já está começando a ferver. Em seguida, a gente também pode já cozinhar a nossa massinha. Enquanto isso daqui dá mais uma cozinhada, a água termina de ferver, a gente faz mais um breve intervalo e no próximo bloco a gente finaliza esses dois pratos, receitas húngaras, no Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. E estamos de volta, pessoal, com o nosso Ateliê do Sabor de hoje. E agora a gente vai, enfim, cozinhar o spätzle. O goulash está quase, o vinho está reduzindo. E daqui a pouquinho a gente pode pôr o creme de leite. Mas, olha aqui, água quente, fervendo. Na massinha a gente pôs sal, mas eu vou pôr mais um pouquinho de sal também na água do cozimento. E agora, eu coloquei a minha massa neste saco aqui de confeitar. Se você tiver um saco de confeitar, pode colocar com um biquinho bem fininho. Se não, você pode pôr dentro de um saquinho plástico, cortar a pontinha dele, para a gente fazer isto aqui, ó. Fazendo bolinhas, as bolinhas vão caindo dentro da água e conforme elas forem subindo, tá pronto. É como fazer um nhoque. Quando o nhoque sobe, é porque ele já está cozido. Até um pouco semelhante com o que a gente faz aqui na nossa região. O pessoal de origem alemã costuma fazer muito klês, ou alguns chamam preguiça de mulher. Então, é semelhante. Poderia-se até incorporar batata nesta massa, né? Batata cozida bem esmagadinha. Poderia-se incorporar até mesmo uma moranga para ficar um spätzle
um pouco alaranjado. Então, olha aí, pessoal. Esta é uma maneira bem prática feito, tá bom assim? E agora, com a ajuda de uma peneirinha, um escorredor, um coador, a gente vai retirando os que vão subindo. Olha aí. Dá para sentir o cheirinho da noz moscada. Você pode servir ele assim, com um molho, só com um queijinho ralado, ou até mesmo com uma manteiguinha. Mas ficou pouco, eu vou fazer um pouquinho mais. Porque isso daqui vai dar só para mim. E se não, o meu pessoal aqui da produção, o Nando aqui, o câmera, vai ficar sem e eles vão me xingar. Então, é melhor eu me preparar e fazer um pouquinho a mais, porque eu sei que essa receita eles vão adorar. Vocês estão vendo a textura da massa, uma massa molezinha. Se ela ficar muito mole, tá? Muito escorrida, vocês podem pôr um pouquinho mais de farinha. Mas essa quantidade que eu falei para vocês, 200 gramas de farinha, um ovo e 100 ml de água, tá? Ela é já para que fique na textura ideal. Aí, deixa eu pôr o creme de leite no meu goulash. Para isso a gente precisa desligar o fogo. Vocês estão vendo que olha como ele reduziu já bastante, tá? Vamos desligar o fogo, colocar o creme de leite. E agora então ele vai ficar com o aspecto do estrogonofe. E este molho então servido junto com o nosso spätzle vai ficar uma delícia. Gente, eu vou levar lá para frente para montar o prato final para vocês. Enquanto eu levo ali, vocês deem mais uma olhadinha na arte e na cultura húngara. E no finalzinho, então, eu vou saborear este prato. E se você quiser saborear também, você sabe que o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, aqui no Shopping em Lajeado, prepara sempre no sábado as receitas que a gente faz aqui no programa. Então, pode dar uma chegadinha lá, que o goulash está lá para você saborear, ok? Deem uma olhadinha nas artes, que eu já apresento como é que fica o nosso prato final. Pessoal, vamos montar agora o nosso prato húngaro de hoje. Vocês vão ver que vai ficar bem interessante, bem legal. Antes disso, eu vou fazer um pouquinho aqui, um enfeitezinho no prato. Com a própria páprica, aí ó, para dar um contraste vermelhinho. Vamos botar o spätzle aqui no meio. Eu vou usar esse arinho aqui para ajudar só a dar um formato mais arredondadinho nele. Vamos deixar um buraquinho aqui no meio.
para pôr o goulash. Feito. Eu vou pôr aqui ainda uma folhinha de louro e vamos tirar o nosso arinho. Olha só que beleza que ficou. Nosso spätzle com goulash, receita do Ateliê do Sabor de hoje, que você pode conferir no restaurante Planeta Terra, nosso parceiro, nosso apoiador cultural aqui do Ateliê do Sabor. Espero que vocês apreciem esta receita de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um bom final de semana a todos, uma ótima semana e um bom apetite. TV Univates, para você, para o nosso vale.